Meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, estou de volta depois de uma semana sem gravar vídeos, né? Eu, pasmem vocês, fui punido pelo YouTube e tive uma suspensão de uma semana sem poder postar qualquer conteúdo aqui na plataforma. E quais foram os motivos que levaram a essa punição? Primeiro, eu postei um vídeo tecendo críticas àquele país democrático, aquele país Xing Ling, né, democrático, que está tentando comprar o mundo inteiro. Então eu teci algumas críticas àquele país democrático e fui, então, advertido. Recebi uma advertência de que se eu postasse um novo vídeo fora das políticas estabelecidas pela plataforma, eu teria, então, o meu canal suspenso por uma semana. E postei, então, um outro vídeo expondo a minha opinião sobre o vírus chinês. Mas, como é proibido falar sobre esse assunto se você não concordar com o establishment, então eu fiz um vídeo com ideias em desacordo com o que pensa e o que decide o establishment. Eu, então, fui punido com uma semana de suspensão. Então eles criaram ali, a princípio, aquele termo politicamente correto, né? Eles criaram esse termo politicamente correto. Então tudo que se fala que é politicamente incorreto, você é advertido, você é punido nas redes. Então agora eles têm um outro termo que eles criaram. Eles não falam claramente sobre isso, mas na prática é assim, que é o termo cientificamente correto. Ou seja, se você não concordar com o que eles dizem, eles também vão te punir. E no meu caso, eu tive então uma suspensão por uma semana sem postar conteúdos aqui na plataforma. Mas eu estou de volta e agora não posso mais falar o nome daquele país, porque senão eu posso ter, inclusive, o meu canal excluído permanentemente. E olhe que o meu canal é um canal pequeno, vocês veem aí que tem 11.200 inscritos, é um canal pequeno, mas não importa o tamanho do seu canal. Pode ser um canal que não tenha nenhum inscrito. Você não tem a liberdade de expor as suas opiniões. Nós estamos num país onde se dizem que é democrático, mas que são impostas regras por essas plataformas que não são brasileiras, lógico. Eles impõem regras em desconformidade com a nossa legislação, inclusive, porque, a princípio, a nossa Constituição Federal, ela nos garante a liberdade de expressão. Mas isso, hoje em dia, é só uma teoria, porque o próprio STF, ele não nos garante mais a nossa liberdade de expressão. Haja vista o que aconteceu com o deputado federal Daniel Silveira, que foi preso e está cumprindo pena, né? Agora está em prisão domiciliar, controlado ali por tornozeleira eletrônica, está cumprindo pena por ter exposto a sua opinião. Foi uma opinião grosseira o que ele falou, ele pode ter cometido algum crime, então que fosse então aberto um inquérito, né? Fosse investigado, fosse julgado e punido. Não. O STF prendeu um deputado federal por expor as suas opiniões. Como eu disse a vocês, sejam essas opiniões corretas ou não, isso vai do entendimento de cada um, mas o fato é que o STF passou por cima de toda a legislação vigente e então prendeu um deputado federal. E as Big Techs, que são essas plataformas, como é o caso do YouTube, eles estão agindo dessa forma também. Eles, em desconformidade com a legislação brasileira, aqui no nosso país, eles impõem as regras deles e o que vale acaba sendo as regras que eles impõem. Mesmo essas regras sendo, como eu disse, ilegais ou em desconformidade com a nossa legislação. Mas enfim, eu fui punido então, cumpri uma semana de suspensão, não posso mais fazer nenhum vídeo criticando aquele país Xing Ling
Não posso mais discordar de quem pensa sobre alguma coisa sobre o vírus chinês, por exemplo. Eu não posso discordar, eu tenho que, se for para discordar, eu tenho que medir as minhas palavras para falar aqui, senão eu posso ser banido, meu canal pode ser banido permanentemente aqui do YouTube. Então, para vocês verem aonde nós chegamos. E agora nós estamos vendo o que vem acontecendo no país, é o retrato fiel do que vem acontecendo em termos de não obedecer mais a nossa liberdade de expressão, de obedecer à democracia, obedecer às leis, é essa CPI da pandemia, ou o que eu chamo de circo do Renan Calheiros. Olha o que vem acontecendo. Dias atrás eles ouviram lá a doutora Nise Yamaguchi e também ouviram a doutora Mayra Pinheiro. São médicas conceituadas, mas eles trataram elas como bandidas, como eles dizem, negacionistas. São pessoas que, como eu, não concordam com muita coisa que o establishment está impondo, e eles, na pessoa ali de Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues, eles estão fazendo com que seja imposta essa narrativa, e a verdade absoluta é só do lado que concorda com tudo que eles dizem. Se você não concorda, você é um negacionista, e eles já estão, inclusive, tentando criminalizar quem defende, por exemplo, o tratamento precoce. Tratamento precoce esse que eu sou testemunha de vários casos, inclusive aqui em casa, de que deu resultado. Mas, como foi o presidente Jair Bolsonaro que resolveu sair com essa história do tratamento precoce, tudo que ele fala, o pessoal é contra, o pessoal do establishment. O establishment que eu falo é formado pela extrema esquerda, que é a oposição ferrenha ao governo, por bandidos da extrema esquerda e também do centro, como é o caso do Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolph Rodrigues, Humberto Costa e etc. Apesar que Humberto Costa faz parte da extrema esquerda, que é lá do PT. E também a grande imprensa faz parte desse establishment, que não se conforma com o resultado das urnas, lá de 2018, e eles a todo custo estão tentando tirar o presidente da República, por motivos óbvios, porque o presidente cortou a teta de toda essa gente, e eles não podem mais ficar pendurados nos cofres públicos, mamando como eles faziam antes nos governos do PT, por exemplo. E nós temos também o STF, todo aparelhado pela extrema esquerda, que é o maior partido de oposição que nós temos no momento. Então, o establishment é formado por tudo isso daí, e ele não se resume só ao território brasileiro. Nós temos organismos internacionais, todos aparelhados também pela extrema esquerda. O senador Otto Alencar, dias atrás, deixou claro que o relatório do Renan, que já está pronto desde antes de começar o circo do Renan, lá, a CPI, esse relatório será, então, encaminhado ao Tribunal de Haia. O presidente Jair Bolsonaro será então, denunciado no Tribunal de Haia como se ele tivesse cometido um crime hediondo, que eu não posso nem falar o nome aqui com medo de o YouTube censurar o meu canal, que é o crime de gênio, quando uma pessoa tira a vida de muita gente, como o comunismo já fez no mundo inteiro, como o nazismo já fez, o fascismo. Isso aí são crimes de gênio. E eles estão, então, tentando denunciar o presidente por ter cometido esse tipo de crime hediondo. Olha só até onde vai a cara de pau, o cinismo, a hipocrisia dessa gente. Então, nós vemos hoje o Lula, que é um ex-condenado, o STF fez o favor de livrá-lo da cadeia, ele é quem está comandando, ele é quem está dando as cartas, dando as diretrizes para Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolph Rodrigues e Companhia Limitada. Lula está em contato direto com esse pessoal e Lula é o presidente paralelo
como eles gostam de dizer, né, de gabinete paralelo, Lula hoje é o presidente paralelo do circo do Renan, e você não vê a imprensa dar um pio em relação a isso, porque, na verdade, é isso que todo o establishment quer. Desde quando o STF anulou as sentenças do ex-condenado, do ex-presidiário e ex-maior ladrão do Brasil, não, ex-maior ladrão não, porque ele vai continuar, mesmo que não seja mais, não tenha mais as suas sentenças, ele vai continuar sendo o maior ladrão que esse país já teve. Isso não vai mudar a realidade dele. Mas, olha a situação que nós chegamos. Hoje nós temos o maior ladrão do país comandando um circo, uma CPI, que está ali para investigar um presidente que está há quase 2 anos e meio no poder, sem nem um ato de corrupção. Isso é uma situação gravíssima e essa gente está brincando com fogo. Por que eu digo isso? Porque na época da Dilma, quando a Dilma foi cassada, nós tínhamos nas ruas milhares ou milhões de pessoas indo às ruas pedindo o impeachment da Dilma. Hoje nós temos milhões de pessoas indo às ruas, vocês viram hoje a motociata que o presidente fez com mais de 500 mil motos em apoio ao presidente, um presidente que está no poder. Então nós temos uma maior parte da população apoiando o presidente e eles estão querendo cassar o mandato desse presidente, inventando uma narrativa, sendo que é um presidente que não tem um ato sequer de corrupção. E isso o povo não vai aceitar e eles estão sim tentando criar uma guerra civil no nosso país. Então, a situação nunca esteve tão grave quanto está agora, quando essa CPI começou, né? O STF, que mandou abrir através dali do Barroso, mandou o Senado abrir essa CPI, e isso já foi de caso pensado, né? Já foi tudo tramado, juntamente com os senadores, e inclusive o Barroso já sabia que quem comandaria essa CPI seria o Lula, né? Nos bastidores, e que seria então ali o Omar Aziz e o Renan Calheiros e todo o pessoal da extrema esquerda quem teria a maioria e quem decidiria tudo ali na CPI. Então, hoje nós temos essa CPI mandando em tudo aqui no Brasil. Eles quiseram meter o bedelho, inclusive, na Copa América, que o presidente autorizou que acontecesse aqui no Brasil, e o pessoal dessa CPI queria, então, meter o bedelho até aí. E a coisa foi parar no STF, e quem decidiu se ia ter ou não a Copa América aqui no Brasil foi o STF. Isso só para dizer que o presidente não manda em nada e quem manda são eles. E, na verdade, na prática, quem está mandando são eles mesmos. O STF manda em tudo e o presidente não pode discordar. Agora está a celeuma do voto impresso auditável, que o Barroso não quer de jeito nenhum, e todos nós sabemos por quais motivos o Barroso não quer o voto impresso auditável. E o Barroso foi claro, disse que se o Congresso aprovar e o STF validar, nós teremos o voto impresso. Por que se o STF validar? Quer dizer que o STF, então, não aceita mais que o Congresso legisle. Quem manda e diz se a lei vale ou não é o STF. Então nós temos Comissão de Constituição e Justiça na Câmara e no Senado, nós temos 513 deputados eleitos pelo povo, nós temos 81 senadores da mesma forma eleitos pelo povo, mas quando esses legisladores decidem criar uma lei, isso vai depender se o STF vai gostar ou não. É porque não tem nenhuma inconstitucionalidade nessa lei do voto impresso e auditável. Não existe inconstitucionalidade. Ela dá mais transparência ao voto. Mas o Barroso não quer de jeito nenhum. Então, esse é dos tentáculos dessa arapuca armada para tentar derrubar o presidente. Porque se eles não conseguirem um impeachment, que eu acho muito difícil que eles consigam,
Se eles não conseguirem fazer uma condenação, conseguirem uma condenação em tribunal internacional, que eu também acho difícil, também acho muito difícil, eles então estão tentando todos os dias desgastar a imagem do presidente, com a imprensa inteira, a grande mídia inteira, batendo todos os dias, e se mesmo assim eles não conseguirem e forem para uma eleição onde corra-se o risco do presidente ser reeleito, eles então farão de tudo para que nós não tenhamos o voto impresso e auditável, para que eles então façam como aconteceu nos Estados Unidos e que o Trump perdeu as eleições. Então, meus amigos, é isso, a coisa está grave. Eu espero que nós consigamos passar por cima de tudo isso, que Deus nos dê força, que Deus nos abençoe o nosso país para que nós consigamos vencer todos esses obstáculos e que nós possamos, então, chegar do outro lado, com as bênçãos de Deus, chegar do outro lado e ver o nosso presidente reeleito no ano que vem. Mas a coisa não está fácil porque está uma trama muito grande contra o Brasil. Não é nem contra o presidente, é contra o nosso país que está acontecendo toda essa trama. Então, meus amigos, era isso. Eu espero que a gente se veja aí no próximo vídeo. Peço a Deus que abençoe o final de semana de vocês. E você que é casado, você que é namorado, um feliz Dia dos Namorados para todos os casais aqui do canal, tá bom? E só lembrando, peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever, se você não for inscrito ainda nesse canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, faça também os seus comentários. Vamos me dar essa força aí porque o YouTube diminuiu a visibilidade do canal e realmente está muito difícil, mas com a graça de Deus nós vamos vencer tudo isso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau.